para esta palestra, né? E vamos ver o que nós podemos fazer. Muito bem. Primeiro, a minha função aqui hoje é falar sobre processo de nulidade matrimonial. Isso, hoje em dia, é uma necessidade muito grande da igreja. A gente olhando para aquilo que a igreja tem como lei, que outrora nós não sabíamos, né? Nós não sabíamos disso, uma vez que era casado para sempre, não é? E de fato é assim, Mas a igreja, a partir do Concílio Vaticano II, começa a colocar a doutrina em evidência. Tudo isso que hoje nós vivemos na igreja é fruto do Concílio Vaticano II, não é? Está dando um microfone mesmo, bem pouquinho. Então é fruto do Concílio Vaticano II, porque uma vez que a igreja abre, né, as portas para o mundo, as pessoas começam a conhecer a doutrina. E conhecer Jesus é importante, muito importante. Mas conhecer também a doutrina de Jesus Cristo também é super importante. Conhecer Jesus, fazer experiência de Jesus é bom, mas também ter o conhecimento doutrinal de Deus. E aí, a igreja, pensando neste bem maior, abre as portas, né, do Vaticano, e aí dá-se início ao Concílio Vaticano II, e depois o Santo Padre, o Papa João Paulo II, o Santo, né, em 1980, ele resolve promulgar um novo Código de Direito Canônico. Estamos com novas leis, e o Santo Padre, o Papa Bento, também fez algumas modificações, e não cabe a nós dizer aqui, porque não é para isso, mas que o Santo Padre, o Papa Bento, também conseguiu mudar algumas coisas na disciplina para o clero, né? Também mudou algumas coisas muito interessantes. Mas o legado de direito canônico que nós temos hoje e o conhecimento dessa matéria matrimonial é graças ao Santo Padre, o Papa João Paulo II, que revisou todo o direito. Bom, primeiro eu gostaria de apresentar o fundamento bíblico do matrimônio. Depois, dentro do próprio texto, nós vamos perceber, pelo menos eu compreendo assim, a lei natural do matrimônio. Depois, nós entramos na especificidade canônica, não é? Então, o matrimônio, não é? O livro do Gênesis é claríssimo para nós. Quando Deus faz todas as coisas, e Deus cria o homem, né? 1:26, Gênesis 1:26, Deus faz, passamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e aí depois Deus chama este homem e pede que este homem nomeie todos os animais, e o homem é chamado a dar nomes aos animais. E aí, quando ele dá nome a tudo, ele se vê sozinho, porque ele não se achou em nenhum daqueles animais que ele nomeou. E Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18 apresenta a mulher. Deus tira do homem, né, o osso, e dos seus ossos, ele cria a sua esposa. E quando, é bonita a expressão no livro do Gênesis, quando Adão acorda do sono profundo, ele se espanta, ele diz assim: olha, esta sim, né?
O texto traz um espanto para o homem quando vê a mulher. Esta sim, não é, irmão? Esta sim, não é verdade? O texto é muito poético até, né? Ele olha e diz assim: esta sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos, não é? Então Deus disse para ele, para os dois, aliás: o homem deixará seu pai e sua mãe para unir a sua mulher e forma uma só carne. Gênesis 2:24. Depois, aliás, antes, né? Deus diz assim: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dizendo ao homem. Gênesis 1:28. Tem gente que, quando lê esse texto aqui, crescer, frutificai e multiplicai-vos, né? Entende ipsilítera. Mas assim, tem menina rola. É menina que Deus me livre. Lá em casa, meu pai e minha mãe são catolicíssimos. Tiveram 13. Entenderam muito bem o texto. Tá certo? Né, padre? Por outro lado, tem gente que não entende nada disso. Aí tem um, tem dois. Tá certo? Mas Deus diz: crescei-vos e multiplicai-vos, não é? Às vezes não exagero, tinha uma vizinha que tinha 20. Era um exegético isso. Compreendeu o sentido exegético do texto, né? Então, ou sei lá, também não pode exagerar tanto, né? Mas eu acho que 13 eu não vou lutar, não. 13 é o meu tempo, né? Mas é verdade, viu? Olha, vou falar uma coisa para vocês, saindo daqui do parênteses, né? Se o padre Jefferson permite, né? Os muçulmanos, não é? Que é a sociedade bigâmica, né? Eles dizem, não é que há muitas pessoas que se convertem à religião muçulmana. Não é. Não existe muitas conversões à religião muçulmana. Mas ele diz o seguinte, que vai conquistar o mundo pelos ventres da sua esposa. Porque cada homem tem 5. Imagina se cada mulher tem 13 filhos. Quanto não vai dar, não é? Mais de 60 filhos já. 5 vezes 3, 15, 65 filhos. Entendeu? E daqui a pouco são mais de 65. E daqui a pouco o mundo todo está povoado. Os cristãos, não é? Acham o direito de ter um. Agora lembrando sempre, quem tem um não tem nenhum. E quem tem 2 tem um. E quem tem um não tem nenhum. Tá certo? Porque é muito difícil, não sei o quê. E os cristãos lançam mãos de métodos artificiais para não ter filho. Aí é contrário à palavra de Deus, que diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Tá certo? Encher a terra. É para encher, não é pouco não, gente. É para encher. Tá certo? E aí, voltando, né, à lei natural, por isso o homem abandona pai e mãe, junta-se a sua mulher e se torna uma só carne. Não é? Isso, homem e mulher juntar-se para formar uma família, isso é em qualquer cultura. Em qualquer cultura que você passe a conhecê-la, ou em qualquer sociedade, homem e mulher se juntam para constituir uma família, independente de que tenha fé ou não, que seja cristão ou não. Isso é lei natural, irmãos e irmãs. É lei natural. Homem e mulher juntam-se para formar uma família. Isso é lei natural. Agora, a lei revelada não pode entrar em contradição com a lei natural. Deveria ser assim, não é? E qualquer lei civil, esta deveria estar em comum acordo com a lei natural. E se está com a lei natural, estaria com a lei revelada. Certo? E lá, o Código Canônico, no cano 1055,
vai apresentar para nós o que é o casamento. O pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher, atenção, é muito claro o código. O código não deixa dúvida nenhuma. Quem faz lei dúbia são os homens civis. A igreja é muito clara do que ela quer. O pacto matrimonial pelo qual homem e mulher constituem entre si o consórcio de toda a vida, por sua índole natural, ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, até aí ele é natural. Tá certo? Agora aqui ela é revelada. Entre batizados, foi por Cristo Senhor elevado à dignidade de sacramento do matrimônio. Só há sacramento do matrimônio na Igreja Católica. Pronto. Em outra igreja não há sacramento do matrimônio. Há uma bênção lá, uma coisa assim, não. Entre batizados é elevado a Cristo Senhor. Esta lei que outrora era apenas natural, agora é elevado ao sobrenatural. Está dando microfonia, ouvido? Conserta esse negócio, criatura. Pronto. Também não vai deixar tão básico o padre ter casado de ideia, não. Eu preciso cantar ainda, preciso cantar a missa amanhã e depois. Tá bom. Melhorou, agora sim. Obrigado, hein? Agora você passou. Então, a lei natural é onde ambos formam a família, homem e mulher. E a lei revelada, entre batizados, é levada a Cristo Senhor, pelo Cristo Senhor, a dignidade desse sacramento, ou seja, é levado ao sobrenatural. Agora, se essa união sobrenatural é casamento ou não, a gente vai ver mais tarde. Mas a princípio é assim. Por que muitas das vezes as pessoas que vivem juntas, né? Às vezes não é o padre que tem culpa, não. O padre, quem vive junto não pode comungar. Não é o padre que tem culpa. O padre é apenas um transmissor daquilo que diz a igreja. Tá certo? Não pode. Porque qualquer união fora disso é ilegítima. É ilegítima. A igreja não conhece. É ilegítima. Tá certo? É o cânone 10:55. Procura-se neste cânone definir o que é sacramento para todos os homens e mulheres, e ao mesmo tempo lembrar que o contrato matrimonial entre batizados é elevado por Cristo à dignidade de sacramento. Certo? A gente sabe agora o que é sacramento do matrimônio, sabe? Sabe ou não? Tá vendo? Tá vendo? Casamento, atenção, casamento, tá lá. Casamento, segundo os canonistas tradicionais, podem ser analisados sob dois aspectos. Casamento, dois aspectos. A primeira expressão em latim, infiere, quer dizer ato jurídico, tá certo? Que é o contrato celebrado pelo consentimento livre das partes, hábeis para fazer também, chamado, é o consentimento de ambas as partes, né? Chamado de pacto, tá certo? Chamado de pacto. Então, o casamento, ele tem dois momentos. O primeiro é infiere. É esse momento da celebração, celebrativo, em que os dois vêm à igreja, tudo muito bonito, e o padre está lá, tudo muito bonito também, não é? E vem aqui, e eles estão felizes, estão rindo para o outro, e o padre celebra o casamento, e está de terno, e tudo muito bonito, ela está com o cabelo muito bonito, só da comida do casamento, porque amanhã já foi perto dela. Não é? Ela vai para o salão de cabelo e passa lá o dia todo, tem um banho de noiva, ela toda chique, toda pronta. E ele também, só até esta noite. Tá certo? Amanhã não está mais, né?
E quando acordar de manhã, se ela tomou banho, o cabelo volta normal, no primeiro lugar. A chapinha se vai nessa. Imagina. Se ela não tomou, mas será assim. Né? Foi bloqueado. E a outra parte, a outra divisão é em fato essa, quer dizer, o estado de vida dos casados, é o mar de peixe, é o do cabelo arrubiado. É o estado de vida, é todo aquele percurso de vida que os dois escolheram para viver o sacramento do matrimônio. Tá certo? É esse estado, é chamado de consórcio de vida até que a morte os separe. É difícil demais, não é? Até que a morte separe. Sendo assim, podemos concluir que o sacramento do matrimônio nada mais é do que o casamento natural elevado à dignidade de sacramento. Pronto, isso é casamento. Até aqui nós compreendemos, não é? Casamento é até que a morte separe. Pronto. Tá bom. Agora, a pergunta: por que a igreja, não é? Por que a igreja anula casamento? Porque até agora eu estava enrolando vocês, agora eu vou começar de fato na questão. Por que a igreja anula casamento? Não é? A igreja, em primeiro lugar, né? A igreja não desfaz aquilo que faz. Ela torna público aquilo que nunca aconteceu. A igreja, irmão, atenção, a igreja, ela não pode ordenar um padre agora e daqui a pouco dizer que não é padre. Porque ele é padre até a morte, ou depois da morte. Assim é o casamento. Qualquer coisa, bênção dada, eu vou dizer a bênção. Não existe isso. A bênção permanece. Tá certo? Assim é o sacramento do matrimônio. Agora, por que nulo? A igreja declara nulo aquilo que nunca existiu. Nunca existiu. Primeiro, nesse processo, nós vamos ter dois grandes momentos importantes para a vida matrimonial. Chama-se unidade e indissolubilidade. É esse nome grande mesmo. Tá certo? Unidade e indissolubilidade. O homem, né, para a mulher e a mulher para o homem. Nós não somos uma sociedade bigâmica. Não somos. Nós somos monogâmicos. Tá certo? Portanto, a unidade é de fato o homem é da esposa, a esposa é do esposo. Não é duas coisas, não é? É uma só coisa. Agora vem a indissolubilidade. O que é isso, padre? Que Deus uniu, o homem não separa. Isso é indissolúvel. Evangelho de Mateus, não é? 19, Mateus 19, os fariseus põem Jesus à prova. É permitido dar carta de divórcio à sua esposa? Ele diz: olha, não lestes que desde o início Deus os fez homem e mulher? Por isso deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Livro do Gênesis, até aí. Aí Jesus põe vírgula assim: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Isso é da boca de Jesus. Percebe que Jesus leva à perfeição o casamento. Porque lá, na lei natural, pode fazer um casamento. Porque não é sacramento. Existe um vínculo natural, mas pode separar. No catolicismo, no cristianismo católico, não pode. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Certo? Agora, existe também no casamento os fins primários. Não é? Quais são os fins primários do casamento? A procriação e a educação da prole. Os noivos, quando vêm à igreja pedir casamento, eles não podem excluir a geração e a educação da prole. O padre deveria perguntar: você quer ter filhos? Tem lá na entrevista, não é, padre? Você
Você aceita os filhos no casamento? Aceito. Se ele disser assim, não tem casamento, termina ali. Não, padre, eu não quero filhos. Ele termina ali, não tem casamento. Não tem casamento. Por quê? O matrimônio está ordenado à geração, aos bens dos cônjuges, à geração e à educação da prole. Por que educação? Porque não são apenas geradores, não é gerar para o mundo. Não, você tem que gerar, cuidar e tudo mais. Tá certo? Se disser assim, padre, agora, nesse momento eu não quero. Ah, pode. Porque existe a Humanae Vitae, padre, do Papa Paulo VI, que diz assim, olha, o casal, diz o Papa Paulo VI, o casal pode adiar o desejo de ter filho por tempo indeterminado, mas não pode excluir. Uma coisa é você adiar a data de ter filhos. Estão abertos aos filhos? Estamos. Tá bom. Outra coisa, estão abertos aos filhos? Não. Então não deve. Quando o Papa Paulo VI, que era um documento para sair em concílio, essa questão da família, não é? O Papa preferiu falar sozinho sobre isso. Ele coloca na Humanae Vitae, é muito claro: o casal pode adiar o planejamento familiar, pode adiar o desejo de ter filhos, porém não pode excluir a geração da prova. Não pode. Aí pode, não sabemos. Porque sempre for dado determinado. Tá certo? O código agora acabou com essa extinção, né? Passando todos os fins para o mesmo plano. Portanto, todos os primários e, consequentemente, né, invalida casamento quando estes são recusados. Certo? A geração e a procriação o bem dos cônjuges, não é? A geração e a procriação da prole anula casamento, não pode casar-se. Não pode casar-se. Os bens secundários passou, que o bem dos cônjuges passou a ter o mesmo peso, não é? De que a procriação e a geração da prole, a educação, os bens dos cônjuges. Os casamentos, não é? As causas de nulidade matrimonial. Os casamentos podem ser nulo, válido ou inválido. Nulos, os que contraídos em desobediência às leis naturais ou à vontade de uma ou ambas as partes contraentes, é nulo. São os considerados como inexistentes. Certo? Eu vou entrar nos casos depois. Os casamentos inválidos são os contraídos em desrespeito às leis eclesiásticas, os impedimentos indispensáveis, incapacidade passageira ou exclusão de elementos essenciais do matrimônio. O que é isso? Gente, as propriedades essenciais do matrimônio: unidade e indissolubilidade. Certo? Existe também os bens dos cônjuges, a geração e a procriação da prole. Você sabia que nessa questão dos bens dos cônjuges, o casal que vem para a igreja pedir o sacramento do matrimônio, estes têm que estar conscientes de até sexualmente não podem se recusarem. Não podem. É um dever da esposa e do esposo ter intimidade. Agora atenção. A esposa está enferma, o esposo está enfermo, aí você tem que entrar perto com a caridade, né? Tem que ter caridade com ele, com ela, né? Mas se você está sadia ou está sadio, se ela lhe procurar, necessariamente você tem que ter intimidade com ela. Se ele lhe procurar, você tem que ter intimidade com ele.
Não pode recusar. Não pode. Tá certo? Não pode. Porque é os bens dos cônjuges. Tá certo? Isso não pode. Causas de nulidade matrimonial são nulos e assim podem ser declarados. Primeira causa de nulidade matrimonial: casamento entre dois homens. Não existe. Porque é contrário à lei natural. Pode escapar, pode gemer, pode fazer o que for. Mas o casamento, não existe casamento entre dois homens. Certo? Casamento entre duas mulheres também não tem. Casamento entre um homem e várias mulheres simultâneos ou sequenciais também não. É igual o jeito, né? Que tem 30 mulheres no quarto. Não, porque nós somos sociedade monogâmica. A monogamia nós temos, e não a poligamia. Tá certo? Inclusive a Constituição Federal diz que é monogâmica. E é crime. Tá certo? É crime. Casamento entre mulheres, entre uma mulher e vários homens, simultâneo ou sequencial, também não pode. Outra nulidade matrimonial: casamentos entre pais e filhos, avós e netos, ou entre irmãos, também não. Também não. Casamento contra a vontade de ambas as partes contraentes. Não existe também. Porque existe a pressão, não é? O medo. Não tem casamento quando há pressão para casar. Atenção, né? Você que tem na sua filha que está namorando há 3 anos, 4 anos, 5 anos, o menino, você, ele está te enganando. Não é? Está enganando você, boba. Aí ele chega lá de noite para sábado para namorar lá na sua casa, né? Aí você tem que deixar uma luz acesa na sala, tá? Dá aquela de 100 velas, tem 200 velas aqui em cima de uma luz. O amigo sabe muito bem o que é isso. A luz de candeeiro no meio dos dois, né? O amigo sentado lá, e a luz de candeeiro como fosse essa menina no meio, iluminando, não podia nem olhar, só olhava de longe, e muito mais, dizer que passa o coração para fora pelo buraco na parede. Não é? Então, aí de repente, coitada, aconteceu alguma coisa, aí ela dizia para o pai assim: fulano mexeu comigo, mexeu não sei com quê. Mas fulano mexeu comigo, o namorado tinha mexido com ela, mas bem que foi a orelha, né? Aí o pai vai no dia seguinte, né? Falou: olha, seu filho mexeu com a minha filha, mandou casamento ou não? Aí o homem cuidado: não, vai casar, não se preocupe não, esse casamento não existe. Isso não existe. Tá certo? Não existe isso. E o padre não pode fazer. Aí de repente, né? De repente o pai e a mãe de lá. E aí, quando é que você vai casar? Ele chega para namorar de noite, né? Aí pergunta para Romildo: e aí, quando é que você 5 anos, rapaz? O que você quer com a minha filha? Quando é que vai ser esse casamento? Vai bravo. Aí ele disse: não, a gente vai casar. Mês que vem a gente vai procurar a igreja, a gente vai casar. Esse casamento não existe. Você que é mãe, você que é pai, não faça isso com a sua filha que namora há 10 anos, 15 anos. Não faça. Porque não tem casamento. Você deixa namorar 15 anos, o que você pode aconselhar é que deixe nesse namorado, deixe ele. É o que você pode aconselhar, deixar ele. Ou deixar ela, não é? Nem que fique churumingando no pé da parede, chorando, mas tem que deixar. Entendeu? Não existe casamento sob pressão. Não existe. Tá certo? Aquelas coisas. Isso, né? Uma coisa é eles em comum acordo, ele vai de noite na casa dela e carrega ela. Diz
difícil lá no Nordeste, daquele interior que a gente mora. E fulano carregou fulano. E saiu fulano pela janela. Disse que ela pula pela janela. Não sei como é que é isso. A janela tramela, levantou a tramela para a porta. Aí esse casamento existe porque ela quis. O padre pode parar o casamento, cadê o casamento? Ela quis casar. Ela quis fugir de casa dos pais para casar com ele. Às vezes o pai não gosta dele, mas acaba gostando, né? Então, quando o casamento existe, não é? Quando o casamento existe por medo ou por pressão, não existe, não é? Contraído sob coação, né? Temor reverencial, ou outro motivo que impeça o homem e a mulher de agir por livre e espontânea vontade, não tem casamento. O padre pergunta, né? Viestes aqui, igual o matrimônio de lá, viestes aqui na presença do sacerdote e da comunidade cristã. Pergunto, é de livre e espontânea vontade que fazer isso? O padre, antes do casamento, o padre pergunta para os dois. E ela diz assim, sim, eu disse sim. Tá bom, é de livre e espontânea vontade. Né? Outro momento, né? Quando um ou ambos as partes simulam o consentimento, excluindo algum elemento essencial. Há pessoas que vêm casar, pode acontecer, vem casar aqui e diz assim, e aí, eu recebo, dizia do Estevão, que foi meu professor, eu recebo você para minha esposa e prometo ser fiel, na lei de tristeza e o coração não prometo nada. Não prometo nada disso. Só a boca fala. Tá certo? Só a boca fala, só a boca fala. Então assim, ó, eu prometo, eu detenho assim, não. Não tem casamento. Tá certo? Quando um ou ambas as partes simulam o consentimento. Está simulando o consentimento. Não é? O consórcio de toda a vida, excluindo o casamento, a coabitação ou a indissolubilidade. Eu não aceito, eu não quero viver com essa mulher a vida toda. Eu não quero viver com essa mulher a vida toda. Eu não quero viver com essa mulher a vida toda. Eu não quero viver com esse homem a vida toda. Não pode. Não tem casamento. Tá certo? Os bens dos cônjuges, né? Excluindo do casamento a manutenção do lar, atenção. Parece bobeira, não é? Mas não é não. Você casou com seu esposo, é dever de você que é mulher, cuidar da casa, fazer comida, ir lavar roupa, chegar a ter a cama limpa, ter o sofá limpo, ter a casa limpa, ter comida na mesa, é dever seu. Tá certo? Agora o homem chegou, a mulher está em casa dormindo, a casa está um pandemônio. Olha, não existe isso não. Tá certo? A manutenção do lar não é o homem que faz, mas também você faz. Se você achar que vai deitar o dia todo, que Deus no Senhor vai abrir o céu de manhã, de noite, e abrir a sua casa, nem case, que não vai acontecer. Você tem que trabalhar para trazer para dentro da sua casa, para fazer com que o lar, o seu lar, seja feliz. Minha mãe dizia assim, vou contar uma história, como você está vivo ainda? Disse que um homem casou. Aí levou a moça para dentro da sua casa. Só que ele colocou ela dentro de casa, não trouxe nada para comer. Aí disse para ela, eu vou trabalhar. Aí se para trabalhar, eu fui lá no armário, não tinha nada dentro de casa. Tinha nada no armário até o começo. Sabe o que ela fez? Ela foi no rio, pescou peixe. Quando ele chegou de tarde, tinha janta. Aí ele falou, essa é boa. Aí começou a botar comida dentro de casa. Minha mãe contava isso. Tá certo? Então, é importante que a esposa cuide das coisas da sua casa e o esposo cumpra a sua tarefa do esposo. Não fique pensando que é seu pai que vai colocar comida dentro da sua casa, que não vai ser, não é você. Tá certo? É você.
por as relações sexuais e outros deveres que geram a fidelidade do casal e o aprofundamento do amor entre as partes também deve estar presente. O carinho, o afeto, tá certo? O bem da fidelidade e unidade, excluindo do casamento a proposta, né, é que o casamento se acabe, porque se não tem fidelidade, vai ter o quê? Não tem nada. E olha, gente, vou falar uma coisa para vocês: fidelidade, tem algum casal namorado aqui, ou noivo pelo menos? Tem ali, né? Tem casal aqui, todo mundo aqui é casado, tá? Então, veja bem uma coisa: fidelidade não é na véspera do casamento que você tem que praticar. Atenção! Se você é infiel, namoro, mas tem uma outra coisa. É namoro, tem uma outra coisa. É noivado, mas tem uma outra coisa. Mas começa a ser infiel lá na rua, lá fora. Quando você casar, você acha que você vai ser fiel? Nunca. Fidelidade é exercício. Se você não for fiel, você não vai conseguir. É um exercício. Começa quando, padre? No namoro. Começa lá. No namoro, a fidelidade, porque ela tende a ser plena, tá certo? Tende a ser plena. Então, se o casal vem para a igreja excluindo a unidade, a indissolubilidade, o bem dos cônjuges, a geração e a educação da prole, nem venha, que não tem casamento. É coisa séria, irmãos. Estão pensando que casamento é brincadeira? Não. Agora vamos tratar dos impedimentos dirimentes. Que é isso, padre? Os que são inábeis, não têm habilidade para contrair matrimônio, certo? Quais? Eu vou dizer assim, correndo, depois eu volto um por um. Idade, impotência, tá certo? Bigamia, casamento entre não batizados, os que recebem ordem sacra, olha, cuidado, por voto religioso, por violência, por motivo de crime, entre ascendente e descendente, tá certo? Idade, deu um pouquinho. Por idade, ela com 16, menos de 16 anos não pode casar, e ele também não. Ele tem que ter 16 completo, ele tem que ter 18 completo e ela tem que ter 16 completo. Tá certo? Impotência também. Por quê? Por que impotência? Porque o casamento, ele tem que ser consumado. Tem que ser consumado. Casamento que não é consumado não existe. Tá certo? Na noite, quando o casal vem para a igreja celebrar o matrimônio, na noite das núpcias, ou após a noite, porque ele está cansado, não tem como, né? Ou após, o que vocês riram? Coisa, gente. Bom, há quem tem disposição. Então, na noite ou após, tem que ser consumado. Se não for, não existe casamento. Eu conheci um homem que passou um mês sem consumar o casamento. Não consumou, separou. A moça chega a desmaiar, por causa de casa. É verdade. Aí ela, depois de um mês de casada, ela procurou o padre e falou para ele: padre, eu estou um mês casado com este homem, ele não consumou o casamento. E aí? Vai na unidade matrimonial, não. Vai ter que anular esse casamento. Não existe casamento. E se não for consumado, não existe, irmão. Tem que consumar o casamento. E a impotência
é uma impossibilidade de consumar matrimônio. Hein? Não, mas aí, por quê? Teve impotência, não conseguia, mas depois ele consumou. Homem não tem que sentir, não. Vamos lá, tudo. Tá gravando, irmã? Não faço isso não, eu vou roubar essa marca da embora. Chega, deu calor. Pensando na aflição da moça. E às vezes é uma doença mesmo, né? Aí você pode dizer assim, padre, esterilidade da nulidade matrimonial? Não. Uma coisa é impotência, outra coisa é esterilidade. Se esta, atenção, não da nulidade, se esta está de comum acordo, chega para ele e diz, olha, eu sou infértil, você quer casar comigo? Agora, se ela ficar na surdina, né? Não, eu tenho menina, eu posso dizer que eu não tenho 10 de uma vez só. Não, aí você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tá certo? Se é de comum acordo, por quê? Está aberta a adoção. Pode adotar os filhos. Não há nenhum problema, entendeu? Pode adotar os filhos. Então, a esterilidade, né? Contrair matrimônio ligado a outro, não pode. Entre as pessoas não batizadas, os que recebem a ordem sacra, por voto religioso, por violência, por motivo de crime, entre ascendentes e descendentes, não é? Depois eu explico isso para vocês. Não é? Contrair matrimônio ligado a outro, por exemplo, casado aqui, aí vai lá para Belo Horizonte e casa lá. Não adianta casar porque não tem validade nenhuma. Não adianta, porque está ligado ao primeiro casamento. Entre as pessoas não batizadas, eu falei no início que o casamento, como sacramento, existe entre duas pessoas batizadas, não foi? Casamento entre não batizado, não tem casamento. Por quê? Quando o casal chega para a igreja, ao sacerdote, para pedir o casamento, a primeira coisa que ele faz, uma entrevista e pede o batistério. Porque necessariamente a paróquia onde ele foi casado tem que mandar o registro de batismo para o momento de batismo onde foi batizado. É um coração com a criança que me deu, de gente. Foi? É um coração com a criança na catedral que me deu. Olha, pensa bem para filmar, olha, é um coração, mas é uma criança que me deu. Tá certo? Então, gente, não pode, tá certo? Os que recebem ordem sacra, por exemplo, um sacerdote que largou o ministério aqui e vai lá para os Estados Unidos casar lá. Esse casamento, não precisa ser sacerdote, não pode? Não pode, viu, pai? Não pode casar. Hein? Só se pedir dispensa, é verdade. O sacerdote, ele pode chegar, fazer uma carta de punho ao Santo Padre e pedir a dispensa do ministério, aí ele pode se casar. Se o Papa conceder, mas geralmente concede. Tá certo? Por voto religioso, ao menino lá religioso, olha a cara dele, religioso. Mostra lá a cara dele. Ele tem voto de pobreza, caridade e obediência. E ele fez votos perpétuos, votos simples. De repente ele largou lá, coitadinho, a vida religiosa e casou. Não casou, não tem casamento, porque ele é religioso. Ele tem voto de pobreza, carteira de obediência. Pode não vir, mas ele tem. Tá certo? Por violência, né? Lá no Nordeste acontece muito, né? Chega lá com a arma, o coronel filho da moça disse que o rapaz mexeu com ela. Aí chega lá com a arma, vai ter que casar! Não pode casar. Ou então, ele querendo casar com ela,
rouba ela contra a vontade dela. E diz assim, eu só solto ela, que desespero, né? Casamento. Eu só solto ela se ela casar comigo. Não existe casamento. Agora, se ela depois sair do cativeiro, colocada em livre e espontânea liberdade e decidir casar com ele, é outra coisa. Mas enquanto estiver no cativeiro, não pode. Não pode, viu, gente? Ou violência, não é? Agredir. Olha, eu não quero casar com você, não. O cara é feio e ela é bonitinha. Fala assim: olha, eu não quero casar com você. Se você não casar comigo, eu lhe mato. Não pode. Não tem casamento. Certo? Por motivo de crime. Não é? Por motivo de crime. Por exemplo, a mulher é casada, ou o homem é casado, e ele consegue uma mulher lá fora, ou um homem lá fora, e os dois se juntam para matar a mulher, porque ele viu para casar de novo. Não tem que matar ela, tem que casar na igreja legal. Por motivo de crime não tem casamento. Está certo? Entenderam, gente? Não tem casamento. Certo? Entre ascendente e descendente também não pode haver casamento. Por exemplo, pai e filha, avô e neto, ou neta. Avô e neto, não pode. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma pode haver casamento. O mesmo tronco.